Bom, pessoal, vamos lá, mais um vídeo aqui, né? Hoje eu vou tentar explicar aqui para vocês, então, os problemas 5 e 6 da lista, né? Da segunda lista. Então, a gente vai começar por uma linha de cargas, eu vou fazer um vídeo e depois outro para calcular o campo de um disco carregado, né? Então, como é que é essa linha de cargas, né? Então, o problema da linha de cargas, né? Ou vocês vão encontrar, dependendo do livro, vai estar escrito como anel carregado, linha carregada, o fio carregado, né? Mas o que importa é que é um sistema unidimensional, então agora a gente não está mais falando de cargas pontuais, né? E ele tem uma simetria unidimensional, quer dizer, a única medida que importa para a gente aqui é o comprimento desse negócio, né? Então vamos fazer assim, vamos imaginar que você tem um objeto que tem uma simetria circular, certo? Então você tem um anel aqui e essa espessura aqui ela é tão pequena, né? Comparada com o comprimento da circunferência que pode ser desprezada, essa espessura aqui, né? Então isso não entra na conta. Então a única medida que nos interessa é o comprimento da circunferência, tá? E eu estou interessado então em saber o campo elétrico que esse cara gera a uma certa distância do eixo. Então aqui eu vou desenhar um eixo que eu posso chamar de Z, né? Aqui eu tenho um ponto P, que é onde eu quero saber o campo. E aqui eu prolongo então esse eixo, né? Para mostrar então que ele está passando no meio dessa circunferência. Então você tem que imaginar que o plano da circunferência, né? Ele é perpendicular a esse eixo que está passando aqui, tá? E o ponto P então está aqui, eu quero saber o campo, né? O que eu sei sobre esse objeto aqui? Eu sei que ele tem uma carga elétrica mais que, poderia ser por uma carga positiva também, né? Mas vamos fazer por uma carga, perdão, poderia ser por uma carga negativa também, mas nós vamos fazer por uma carga positiva, né? E a outra informação que a gente tem aqui que é importante é o seguinte, que a densidade linear de carga ela é constante. Então, o que é essa densidade linear? Como é que ela é definida? A gente chama isso de lambda. Isso aqui é dq ds, onde o ds é um elemento do comprimento da circunferência, certo? E dq é um elemento de carga contido nesse elemento de comprimento, né? Isso aqui a gente vai assumir que é constante, certo? Porque senão ia ser bem difícil resolver esse problema, né? O que significa ser constante? Significa que qualquer pedaço que você pegar aqui, medir a carga que tem nesse pedaço e dividir pelo comprimento, vai dar sempre o mesmo número, vai dar sempre o mesmo lambda. A densidade linear é constante, tá? Bom, então o que a gente sabe fazer? A gente sabe escrever o campo elétrico gerado por uma carga pontual, né? Por uma partícula. Então o que a gente faz? A gente pega um pedaço muito pequeno dessa circunferência e diz que é uma partícula, né? Então vamos pegar, por exemplo, esse elemento aqui. Esse comprimento aqui, né? Isso, deixa eu fazer aqui puxar uma flechinha auxiliar aqui, né? O comprimento disso então é ds, certo? Então isso é um elemento do comprimento, né? Muito pequeno. E isso contém uma carga que eu vou chamar de dq. Então é um elemento da carga total. Então dq ds, tá? E esse cara aqui então tá uma distância r, uma distância r aqui do ponto P, certo? Então isso tá uma distância r do centro aqui. A distância até o centro é o raio dessa circunferência que é rzão, né? E outra distância importante aqui é a seguinte, isso aqui vai estar uma distância z do centro do anel, né? Então eu tenho três distâncias aqui, r, z e o rzão, tá? Então isso aqui é constante,
é o raio da circunferência, né? Isso não muda. E o Z também é constante, né? Porque esse ponto P eu estou escolhendo um determinado ponto P para calcular o campo. Tá? Então, qual é o próximo passo? O próximo passo é traçar o vetor campo elétrico gerado por esse elemento de carga dQ. Então, se isso aqui é uma carga positiva, o que acontece? O campo elétrico aponta para longe da carga, né? Então, eu vou exagerar aqui o tamanho do vetor, né, para ficar bem claro. Isso aqui é o que eu vou chamar de DE. É o campo elétrico gerado por esse elemento de carga dQ naquele ponto, né? Como é positivo, vai apontar para longe da carga. Isso aqui faz um ângulo θ com o eixo Z. Certo? Agora, o primeiro ponto. Veja que se eu traçar uma linha que parte desse elemento de carga aqui, passa pelo centro e vai até a outra extremidade da circunferência, eu tenho um elemento aqui que a gente diz que ele é diametralmente oposto, né? Então ele está do outro lado do círculo, digamos assim. Esse elemento, vocês podem imaginar aqui uma linha, um pontilhado aqui, né? Ele vai gerar também um campo, que eu vou chamar de DE. Vai ser o mesmo campo, né? Gerado pelo outro em módulo, certo? Também faz um ângulo θ aqui com o eixo Z, né? A mesma coisa. Por que eu estou argumentando isso? Porque se a gente tem esses dois vetores assim, né? Eu não sei se aqui vai aparecer, vai. Tá? Então imagina que são esses dois. Esse aqui é o vetor DE, certo? O primeiro que eu desenhei, né? Esse aqui. E a outra caneta é o companheiro dele aqui, né? Então o que acontece quando você decompõe esses dois vetores? Quando vocês decompõem eles no plano que seria o plano XY, né? Aqui na câmera talvez não vai aparecer muito bem, mas acho que vocês conseguem concluir o quê? Que os dois vetores apontam em sentidos contrários, né? Eu tenho esses caras aqui, quando eu decomponho, essas componentes, uma vai anular a outra. Então, todas essas componentes em x e y, elas se anulam, né? Porque eu sempre tenho, para cada elemento que eu escolho, do outro lado eu tenho um que vai gerar um campo cuja projeção em x e y é contrária. Então, isso aqui, ao longo do plano, né, que está no mesmo plano do anel, essas componentes se anulam. Sobra, então, o quê? Sobra as componentes em Z. Né? Essas se somam. Essas vão todas apontar no mesmo sentido. Se a carga fosse negativa, elas iam se somar também, né? Só que apontando no sentido contrário. Né? Então, para que essa conversa toda? Para dizer para vocês que o campo resultante aqui, eu preciso considerar somente as componentes em Z. Né? Então, as componentes que me interessam aqui, elas têm a seguinte cara. DE, que é o módulo do campo gerado por esse elemento de carga, vezes a projeção aqui, né? Cosseno de θ. Certo? Então, se eu quero saber o campo total, eu tenho que somar todos esses elementos aqui, DE cosseno θ, todas essas contribuições, percorrendo todo o fio. Ou seja, eu vou ter que fazer uma integral, né? O campo total vai ser a integral desse cara aqui, né? Então, o campo resultante vai ser a integral de DE cosseno θ, tá bom? Muito bem, então vamos escrever essas coisas aqui, né? Vamos escrever primeiro esse cara aqui para depois substituir na integral, porque isso a gente vai usar depois para calcular o campo do disco, né? Então vamos escrever aqui DE cosseno de θ, né? Quem que é o DE? DE eu tiro ele eu escrevo ele, né, usando a lei de Coulomb. Então é 1 sobre 4πε0. Né? Aqui é carga sobre a distância ao quadrado. Mas quem que é a carga aqui? A carga é o dQ. Eu estou escrevendo o campo para esse pedacinho aqui, que eu estou aproximando isso para uma partícula. Né? Então, dQ sobre a distância ao quadrado, sobre R ao quadrado, vezes a cosseno de θ, né? Ora, cosseno de θ, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui, né? Isso aí, por trigonometria você consegue mostrar.
Então, o cosseno de θ a gente pode escrever como cateto adjacente, que é o Z, dividido pela hipotenusa, que é o R. Então, aqui vai ficar Z sobre R, né? Isso é igual a quê? Isso aqui eu posso juntar aqui, vai ficar um R ao cubo, né? Mas vejam que esse R eu posso escrever em termos de coisas que são constantes, que é o Z e o Rzão, né? Então o R aqui, R ao quadrado, deixa eu só tomar cuidado com a minha mão aqui para não tapar tanto, né? Então R ao quadrado é o quê? É Z ao quadrado mais Rzão ao quadrado, né? Certo? Isso aqui é quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, né? Então o R ao cubo vai ficar que nem a gente viu no outro exercício. Isso aqui vai ficar Z ao quadrado mais R ao quadrado na 3/2, né? Porque eu vou tirar a raiz e elevar ao cubo. Então isso aqui vai ficar assim, vai ficar 1 sobre 4π epsilon zero, certo? Aqui eu vou ficar com Z vezes dq sobre Z ao quadrado mais Rzão ao quadrado elevado na 3/2, né? Então isso aqui, de onde é que surgiu isso? Isso aqui é o R ao cubo, tá bom? Bom, agora a integral em dq, ela não tem muito, quer dizer, como é que eu vou fazer essa integral aqui, né? Só vou integrar em dq e dizer que é q, né? Não... Então eu tenho que trocar isso daqui por algo que eu consiga integrar, que eu consiga fazer uma integral ao longo dessa circunferência. Então eu vou usar essa informação aqui, né? Eu vou usar essa equação para escrever o dq, né? Então me permito aqui fazer um parênteses. O dq eu posso escrever como lambda vezes ds. Então é isso que eu vou substituir aqui, né? Então eu vou puxar aqui para baixo, isso aqui vai ficar 1 sobre 4π epsilon zero, z, e o dq agora é o quê? É lambda ds sobre z ao quadrado mais Rzão ao quadrado na 3/2. Deixa eu escrever que isso aqui é dE cosseno θ, né? Porque isso aqui a gente vai usar depois aí quando for resolver para o disco, né? Muito bem. Então o que a gente faz agora? A gente pega e substitui isso daqui aqui, né? Nessa integral. Então o E vai ficar integral de dE cosseno θ, mas dE cosseno θ agora é tudo isso daqui. 1 sobre 4π epsilon zero, Z lambda ds, Z ao quadrado mais Rzão ao quadrado sobre, elevado na 3/2, né? Bom, então eu estou integrando em quê? Eu estou integrando em ds, né? Quer dizer, se eu integrar em ds, ao longo de toda a circunferência, eu vou estar somando a contribuição de cada pedacinho ds dessa circunferência. Aí eu vou ter o campo total, né? Então essa integral ela tem que ser de 0 até o comprimento total da circunferência, que é 2π vezes o raio r, o raio da circunferência, né? E vejam que todas as quantidades que estão aqui são constantes em relação a S, né? O Z não varia, o Z é sempre o mesmo. O Rzão também é o mesmo porque é o raio dessa circunferência. E o lambda, a gente assumiu aqui no início que ele é constante. Então tudo isso é constante, obviamente 1 sobre 4π epsilon zero também é uma constante, tudo sai para fora da integral. Então isso aqui fica 1 sobre 4π epsilon zero. Aqui vai ficar, eu vou escrever lambda vezes z, né? Na verdade é melhor, depois eu arrumo de novo, né? Z ao quadrado mais Rzão ao quadrado na 3/2. E aqui vai ficar a integral de 0 até 2π Rzão vezes a integral de ds. Vezes não, a integral de ds de 0 até 2π Rzão, né? Essa integral aqui, você poderia agora dizer que a integral de ds dá S, aplicar os limites de integração, né? Mas vocês já são grandinhos, vocês já sabem que o resultado disso daqui vai ser 2π Rzão, né? Então, integral simples aqui de ds vai dar o próprio S, né? Aplicado os limites de integração, vai ficar 2π Rzão menos 0. Esse é o resultado, né? Então, vamos escrever isso mais uma linha aqui. Campo elétrico igual 1 sobre 4π epsilon zero.
Aqui eu vou inverter de novo, vou escrever Z lambda vezes 2π Rzão, né, que é o resultado da integral, certo? Sobre Z ao quadrado mais Rzão ao quadrado elevado a 3/2. Eu escrevi isso aqui junto por quê? Porque lambda vezes 2π Rzão, a gente sabe escrever o que é isso daqui. Veja que isso é lambda vezes o comprimento total. Se o lambda é constante, se eu escrevo lambda vezes o comprimento total do fio, isso aqui me dá a carga total, né? Em outras palavras, se Q é constante, eu posso escrever que Q é igual lambda vezes 2π Rzão, que é o comprimento, né? Ou se você poderia partir daqui, né, que lambda é igual a carga total dividido pelo comprimento, que é 2π Rzão, né? Então você conclui que isso daqui é a própria carga Q. Ou seja, né, deixa eu puxar aqui para o final, o campo elétrico então vai ser 1 sobre 4πε0. Toda essa quantidade aqui vai ser igual à carga Q, então isso aqui vai ficar Q vezes Z, dividido por Z ao quadrado mais Rzão ao quadrado na 3/2. Então, esse aqui é o módulo do campo elétrico gerado por uma linha de cargas com simetria circular, né, a uma distância Z do seu centro. Então, no próximo vídeo, a gente vai partir daqui para usar esse anel aqui como um elemento de carga para calcular o campo elétrico de um disco, que vai ser muito útil para a gente no futuro, breve futuro, quando a gente estudar capacitores, ok? Então era isso.